parecer jurídico 32, ele trata de sanção do projeto de lei, mas tem um veto parcial. Então, eu vou ler para que nós vamos ter que apreciar esse veto parcial, ok? Requerimento da Procuradoria Adjunta e do Secretário de Governo e Articulação Política Cajazeiras para análise sobre a constitucionalidade e legalidade da Lei Municipal 009/2020, que suspende o pagamento das parcelas vicendas daqueles que contraíram empréstimo junto ao Programa Empreender Cajazeiras, bem como a utilizar parte do fundo de reserva deste programa para auxiliar de forma emergencial os ambulantes camelôs que atuam no Largo da Telemar e adjacentes, que já se encontram cadastrados desde o ano de 2019, em razão da paralisação de suas atividades como medida para evitar a disseminação do coronavírus. Houve emendas parlamentares, emenda 001 e aditiva 002, que estendeu o benefício emergencial aos mototaxistas, taxistas, trabalhadoras artesanais louceiras e catadores de material reciclável. Trata-se, em síntese, de uma consulta formulada pelo secretário de Governo e Articulação Política para emissão de parecer à lei aprovada. Passemos à análise. No que se refere à proposta do Poder Executivo, a matéria veiculada neste projeto de lei se adequa perfeitamente aos princípios constitucionais de competência legislativa que são assegurados ao município, artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. Não conflitam com a competência privativa da União, artigo 22 da Constituição Federal, e com a competência concorrente entre União Federal, Estados, Município e Distrito Federal. Didaticamente, assim é o trâmite. Aí é aquele que eu já li na primeira, né? Não acho que não há necessidade de ler essa parte aqui, que foi o que a gente leu. Dito isto, necessária se faz a análise de outros pontos. A deflagração do processo legislativo por parte do Executivo, com vista a suspender o pagamento de parcelas vicendas pelo prazo de 90 dias, bem como ainda utilizar-se de parte do fundo em caixa para a concessão de auxílio emergencial aos ambulantes que atuam no Largo da Telemar e adjacências, conforme descrito nas primeiras linhas deste parecer, teve seu curso regular, sem mácula. No que se refere à constitucionalidade, ilegalidade, juridicidade, pressupõe-se a harmonia de determinada proposição, considerada a esfera federativa, com a Lei Orgânica e a Lei 1814/2019 e leis orçamentais. Em resumo, a constitucionalidade foi verificada tanto em seu aspecto formal, quanto às regras do processo legislativo e as competências para dispor sobre a matéria, quanto em sua face material, tendo em vista o conteúdo da proposição. A suspensão dos pagamentos não traz qualquer prejuízo ao programa e ao fim proposto. No que concerne ao auxílio, no momento difícil em que estamos atravessando, mostra-se salutar e adequado. Sob o prisma da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a fim de prevenir abusos e desvios na destinação de recursos públicos para o setor privado, prescreve. Artigo 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidade de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais. Parágrafo 1º. O disposto no caput aplica-se a toda a administração indireta, inclusive fundações públicas e empresas estatais, exceto no exercício de suas atribuições precípuas às instituições financeiras e o Banco Central do Brasil. Parágrafo 2º. Compreende-se incluída a concessão de empréstimos
financiamentos e refinanciamentos, inclusive as respectivas prorrogações e a composição de dívidas, a concessão de subvenções e a participação em constituição ou aumento de capital. Artigo 27. Na concessão de crédito por ente da federação a pessoa física ou jurídica que não esteja sob o controle direto ou indireto, os encargos financeiros, comissões e despesas congêneres não serão inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação. Parágrafo único. Dependem de autorização em lei específica as prorrogações e composições de dívidas decorrentes de operações de crédito, bem como a concessão de empréstimos ou financiamentos em desacordo com o caput, sendo o subsídio correspondente consignado na lei orçamentária. Artigo 28. Salvo mediante lei específica, não poderão ser utilizados recursos públicos, inclusive de operações de crédito, para socorrer instituições do sistema financeiro nacional, ainda que mediante a concessão de empréstimos de recuperação ou financiamentos para a mudança de controle acionário. A prevenção de insolvência e outros riscos ficará a cargo de fundos e outros mecanismos constituídos pelas instituições do sistema financeiro nacional na forma da lei. O disposto no caput não proíbe o Banco Central do Brasil de conceder às instituições financeiras operações de redesconto e de empréstimo de prazo inferior a 360 dias. Além disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal, para atingir seu objetivo principal de conter as despesas públicas e promover o equilíbrio orçamentário, colmata em seu capítulo 9, artigos 48 a 59, os mecanismos de transparência, controle e fiscalização da despesa pública, de maneira que tanto a Lei de Finanças Públicas como a LRF exigem como condições para o direcionamento de recursos financeiros públicos ao setor privado as correspondentes previsões nas leis orçamentárias locais. Com efeito, a verificação destas normas com as leis municipais de Cajazeiras, notadamente as orçamentárias, dispõe que a destinação de recursos ao setor privado somente pode ocorrer por meio de subvenções econômicas, sendo vedada a transferência a título de contribuições ou auxílios para a despesa de capital. A lei municipal que estima a receita e fixa as despesas referentes aos poderes, fundos, órgãos e entidades das administrações direta e indireta do município de Cajazeiras para o exercício 2020, possui previsões orçamentárias para fazer frente aos recursos a serem despendidos na execução do programa Empreender. Encontra-se regular e em ordem a transmissão desse projeto de lei, a tramitação deste projeto de lei, quanto à matéria proposta pelo chefe do Executivo. No entanto, com relação às emendas propostas pelo Poder Legislativo Municipal, em que pese a boa vontade política e intenção neste momento difícil, não segue a mesma sorte do projeto original. Lamentavelmente, há vícios nas emendas e, por isso mesmo, necessita veto pelo chefe do Executivo. Explico. A proposta parlamentar não está adequada ao orçamento. É dizer, os recursos não comportam a expansão dos benefícios. Sabe-se que é possível que haja emendas parlamentares em projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, desde que cumpram os seguintes requisitos: guardem pertinência temática com a proposta original, tratem sobre o mesmo assunto, não acarretem em um aumento de despesa. Isso já está pacificado no Supremo Tribunal Federal. A propósito, vou ler a ADI, né, que eu acho que ele está se fundamentando. Supremo Tribunal Federal. Inconstitucionalidade formal caracterizada
Emenda parlamentar ao projeto de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, que resulta em aumento de despesa, afronta o artigo 63, inciso 1, combinado com o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha C, da Constituição Federal, a de 2.791, relator ministro Gilmar Mendes. Aí ele coloca ainda, as normas constitucionais do processo legislativo não impossibilitam, em regra, a modificação, por meio de emendas parlamentares, dos projetos de lei enviados pelo chefe do Poder Executivo, no exercício de sua iniciativa privativa. Esta atribuição do Poder Legislativo brasileiro esbarra, porém, em duas limitações. A impossibilidade de o parlamentar veicular matérias diferentes das versadas do projeto de lei, de modo a desfigurá-lo. B. A impossibilidade de as emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República ressalvado o disposto no parágrafo 3º e no parágrafo 4º do artigo 166 implicarem aumento de despesa pública. Inciso 1 do artigo 63 da Constituição Federal, a de 3.114, relator o ministro Aires Brito, de 24 de 8 de 2005, Diário da Justiça de 7 e 4 de abril, a de 2.583, relator ministra Carmen Lúcia, de 1 de 8 de 2011, Diário da Justiça de 26 de 8 de 2011. Continua ainda a de o poder de emendar, que não constitui derivação do poder de iniciar o processo de formação de leis, qualifica-se como prerrogativa deferida aos parlamentares, que se sujeitam, no entanto, quanto ao seu exercício, às restrições impostas em números clausos pela Constituição Federal. A Constituição Federal de 88, prestigiando o exercício da função parlamentar, afastou muitas das restrições que incidiam especificamente no regime constitucional anterior, sobre o poder de emenda reconhecido aos membros do Legislativo. O legislador constituinte, ao assim proceder, certamente pretendeu repudiar a concepção regalista de Estado. Aí coloca a revista dos tribunais, que suprimiria, caso ainda prevalecesse, o poder de emenda dos membros do Legislativo. Revela-se plenamente legítimo, desse modo, o exercício do poder de emenda pelos parlamentares, mesmo quando se tratar de projetos de lei sujeitos à reserva de iniciativa de outros órgãos e poderes do Estado, incidindo, no entanto, sobre essas prerrogativas parlamentar, que é inerente à atividade legislativa, as restrições decorrentes do próprio texto constitucional. Constituição Federal, artigo 63, inciso 1 e 3, bem assim aquela fundada na exigência de que as emendas de iniciativa parlamentar sempre guardem relação de pertinência, afinidade lógica, com o objeto da propositura legislativa, a de 2.681, do relator ministro Celso de Mello, Diário da Justiça de 25 de 10 de 2013. Continua ele o seu parecer. Ou seja, a emenda tem pertinência temática, mas aumentou a despesa sem indicar a correspondente fonte de custeio. Assim, os projetos de lei de iniciativa do chefe do Executivo, o parlamentar pode até propor emendas, mas estas deverão respeitar as restrições trazidas pelo artigo 61, inciso 1 da Constituição Federal. Vejamos, artigo 63. Não será admitido aumento de despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no artigo 166, parágrafo 3º e parágrafo 4º. As emendas parlamentares sofrem algumas restrições no âmbito material, em que pese
possuam afinidade lógica com a lei que pretende alterar, exige também compatibilidade com o orçamento. É que as emendas não indicaram os recursos para os gastos, extensão do benefício emergencial, STF, ação direta de inconstitucionalidade 2519. O único recurso para fazer face à emenda parlamentar seria aquele proveniente da anulação de despesa. O próprio Executivo indicou qual recurso será utilizado, o constante em caixa, cuja cifra é pequena e não comportaria a dilação pretendida, tal como proposto pelas emendas parlamentares. Quanto ao artigo 5º do projeto, tal recurso não poderá ser utilizado, visto que possui finalidade específica, vinculada às ações de saúde, SUS. A transferência desses recursos para outra categoria poderia ensejar em ato de improbidade administrativa. Não houve indicação dos recursos anulados para fazer face ao aumento de despesa proposto pelo Legislativo. Lembrando que as anulações também encontram limitações, vedações, artigo 166, parágrafo 3º da Constituição Federal. Do ponto de vista formal, só poderá haver emendas relacionadas à correção de erros ou omissões, ou com dispositivos do texto do projeto de lei. Diante do exposto, resguardadas as ponderações lançadas, salvo o melhor juízo, esta PGM opina pelo veto parcial ao projeto de lei quanto às emendas parlamentares, com remessa à Câmara Municipal para que delibere sobre os termos da lei orgânica do município de Cajazeiro. Por fim, cabe ressaltar que a emissão deste parecer não possui força vinculante, ou seja, tem caráter técnico-opinativo. É o nosso parecer, procurador Miller Sena Torres. Aí aqui ele coloca o projeto de lei, né, como veio do Executivo, e com os vetos. A lei já está aqui, foi sancionada com os vetos. E com os artigos, incisos e parágrafos que nós aprovamos aqui nas emendas.